Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura do curso de extensão intitulado A Defesa Nacional e o Poder Legislativo. Destacamos a presença nesta sala virtual das seguintes autoridades: senhor Fernando Azevedo Silva, Ministro de Estado da Defesa; senador Fernando Collor, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal; almirante de esquadra Vladimilson Borges de Aguiar, comandante da Escola Superior de Guerra; general de divisão Carlos André Alcântara Leite, comandante do campus de Brasília da Escola Superior de Guerra; doutor Márcio Coimbra, diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, e do professor Floriano Filho, coordenador de Educação Superior do Instituto Legislativo Brasileiro. Constatamos ainda a presença do senhor general de brigada Carlos Maurício Barroso Sarmento, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Defesa, e demais integrantes das assessorias parlamentares das Forças Singulares. O almirante de esquadra Vladimilson Borges de Aguiar, comandante da Escola Superior de Guerra, fará uso da palavra. Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, saúdo a todos, em especial, dou as boas-vindas ao Ministro de Estado da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo Silva, ao Senador da República Fernando Collor de Mello, ao qual agradeço o prestígio que nos concede ao proferir a aula magna para o curso de extensão A Defesa Nacional e o Poder Legislativo, e ao diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, Márcio Coimbra. Hoje, fruto de uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Senado Federal, por intermédio da ESG e do ILB, daremos início ao curso de extensão A Defesa Nacional e o Poder Legislativo, cujo objetivo geral será compreender os conceitos da defesa nacional, analisando o papel do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, seus projetos e programas estratégicos e a base industrial de defesa, para subsidiar assessores parlamentares quanto aos projetos do Poder Legislativo no tocante às temáticas mencionadas. A ESG coordenará os temas do campo da defesa nacional e o ILB do campo do Poder Legislativo. Para atingir os propósitos do curso, o Campus Brasília da ESG possui uma experiente equipe composta por profissionais vocacionados para o ensino-aprendizagem. Além disso, teremos palestrantes civis e militares de altíssimo nível. Trata-se de uma iniciativa inédita em prol da segurança nacional que contribuirá significativamente para estreitar os laços de cooperação, bem como para fortalecer as nossas instituições. Todos terão a oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre a defesa nacional, que não é assunto exclusivamente militar, devendo ser objeto de estudo e debate no mais diversos ambientes, setores da sociedade civil e do mundo político. Por fim, desejo a todos que suas expectativas sejam plenamente alcançadas ao final deste curso. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. Muito obrigado e bons estudos. Convidamos o doutor Márcio Coimbra, diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, para fazer uso da palavra. Senhor Fernando Azevedo Silva, Ministro de Estado da Defesa, Senador Fernando Collor, presidente Fernando Collor, membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, almirante de esquadra Vladimilson Borges de Aguiar, comandante da ESG, general de divisão Carlos André Alcântara Leite, comandante do campus Brasília da ESG, general de brigada Carlos Maurício Barroso Sarmento, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Defesa, professor Floriano Filho, coordenador de Educação Superior do Instituto Legislativo Brasileiro no Senado Federal, chefe das assessorias parlamentares das Forças Singulares. É com enorme satisfação que eu me dirijo a todos vocês, na certeza de que uma parceria entre o Senado Federal e as Forças Armadas é fundamental como sustentáculo da democracia brasileira,
Acreditamos que o Senado Federal, por intermédio da capacitação e da ESG, são entidades irmãs e entidades complementares que trabalharão para os melhores resultados no que tange a esse curso. Sabemos que esse curso é o primeiro passo de uma enorme parceria e profunda entre o Senado Federal e as Forças Armadas, por intermédio das áreas de estudo, o Instituto Legislativo Brasileiro de um lado e a Escola Superior de Guerra do outro. Nós sabemos da importância e do valor das Forças Armadas para os fundamentos da nossa República e da nossa democracia. E sabemos que o diálogo institucional é fundamental para fortalecer as instituições, tanto de um lado quanto de outro. Então, para nós, é com enorme satisfação que nós encaminhamos essa parceria com a ESG, por intermédio do Senado Federal e do ILB, e que daqui por diante nós tenhamos muitos resultados nas diversas frentes de atuação e nos diversos temas que são correlatos às duas instituições. Para nós é uma honra estar do lado da ESG, estar do lado das Forças Armadas e atuar de forma complementar para aperfeiçoar estudos que possam desenvolver e fortalecer o nosso país, desenvolver e fortalecer o Brasil, e que assim tenhamos bons resultados e estreitamento das relações, começando pelas áreas de estudo. Então, é com enorme satisfação que damos início a esse curso, e em nome do ILB, gostaria de agradecer aqui o apoio e a presença novamente, do presidente Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, que demonstra, atualmente senador, a importância desta parceria. E do lado do Ministério da Defesa, gostaria muito de agradecer a presença do ministro Fernando, que está aqui conosco e que mostra a importância desta parceria, que tenhamos duas figuras tão importantes e tão relevantes para as duas áreas, cada um em um lado. Sabemos que, a partir de agora, iniciamos uma parceria longa, perene e duradoura entre as duas instituições. Muito obrigado. Neste momento, será proferida pelo senador Fernando Collor a aula magna de nosso curso, cujo tema é Defesa Nacional e Poder Legislativo, uma perspectiva política. Informamos que a aula terá duração aproximada de 50 minutos e que não está previsto o debate. Senhor senador Fernando Collor, como é do seu conhecimento, este curso é fruto de uma parceria entre a Escola Superior de Guerra e o Instituto Legislativo Brasileiro. Trata-se de uma atividade pioneira que tem por objetivo geral compreender os conceitos da defesa nacional, analisando o papel do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, seus projetos e programas estratégicos e a base industrial de defesa, com a finalidade de subsidiar assessores parlamentares quanto aos projetos do Poder Legislativo referentes à temática. Encontro na assistência virtual deste evento, por intermédio de acesso privativo do canal do Interleg no YouTube, o corpo discente do curso, que é composto por 49 alunos, 38 deles assessores indicados pelos presidentes de comissões permanentes e pelos senhores senadores e deputados federais, e 11 militares, integrantes da Escola Superior de Guerra e das assessorias parlamentares do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Finalmente, antes do senhor iniciar sua exposição, gostaríamos de ressaltar alguns pontos de seu extenso currículo. O senador Fernando Collor é jornalista e bacharel em Ciências Econômicas, formado pela Universidade Federal de Alagoas. Em 1979, aos 29 anos de idade, tornou-se prefeito de Maceió, o mais jovem prefeito de capital do país. Elegeu-se deputado federal em 1982 e governador de Alagoas em 1986, tendo sido governador eleito mais novo do país. Em 1989, foi eleito presidente da República nas primeiras eleições diretas desde 1960,
tornando-se o presidente da redemocratização do Brasil. Assumiu o mandato com apenas 40 anos de idade, até hoje o mais jovem presidente da nossa história. Governou o país por 2 anos e meio. Em 1992, foi alvo de julgamento político que culminou com a sua renúncia à presidência da República. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu sua inocência em todas as acusações que lhe foram feitas. Em 2006, após mais de 10 anos afastado da política, Collor elegeu-se senador por Alagoas, reelegendo-se em 2014 como o primeiro senador da história de Alagoas a ser o mais votado em todos os municípios do estado. Casado com a arquiteta Caroline Medeiros Collor de Mello, com quem tem 2 filhas, a gêmea Cecília e Celine. Fernando Collor é pai também de Arnon Afonso, Joaquim Pedro e Fernando J. Convidamos o senhor senador Fernando Collor para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite honroso que recebi para fazer a aula magna da Escola Superior de Guerra, nesse conjunto de esforços com o Poder Legislativo representado pelo Senado Federal. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo e Silva. Excelentíssimo senhor Comandante da Escola Superior de Guerra, Almirante de Esquadra Vladimir Borges de Aguiar. Excelentíssimo senhor General de Divisão Carlos André Alcântara Leite, comandante do campus Brasília da Escola Superior de Guerra. Excelentíssimo senhor Diretor Executivo do Instituto Legislativo, Dr. Márcio Coimbra. Excelentíssimo senhor General de Brigada Maurício Barroso Sarmento, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Defesa. Excelentíssimo senhor Professor Floriano Filho, coordenador de Educação Superior do Instituto Legislativo Brasileiro. Senhores chefes das assessorias parlamentares das Forças Armadas, caras alunas, caros alunos, inicia-se hoje para vocês uma jornada que promete rica em aprendizado técnico e compreensão humana da realidade. Festejamos a iniciativa conjunta da Escola Superior de Guerra e do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. É importante e oportuno buscar, por um lado, o aprofundamento da percepção dos servidores civis do Congresso sobre a natureza e a dinâmica das Forças Armadas e, por outro, o maior entendimento dos militares sobre a estrutura e o funcionamento interno do Parlamento. Parece especialmente auspicioso o estudo da inter-relação entre essas duas instâncias, Defesa Nacional e Poder Legislativo. Nesta fala, tratarei separadamente de 2 pilares. Em primeiro lugar, da Defesa Nacional e, em seguida, de suas relações com o Legislativo. A missão das Forças Armadas está definida, como sabemos, no artigo 142 da Constituição Federal, Marinha, Exército e Aeronáutica. São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Entretanto, defesa nacional é o conceito mais amplo, que não se restringe à atuação das Forças Armadas. Aliás, tendo em vista o princípio constitucional da solução pacífica de conflitos, se chegarmos ao ponto de sermos obrigados a empregar a capacidade bélica das Forças Armadas, é sinal, como regra, de que todos os demais instrumentos à disposição do Estado brasileiro falharam, especialmente a diplomacia. A defesa dos interesses nacionais passa, portanto, pela atuação de militares e diplomatas. O peso de cada uma dessas esferas na condução da política externa pode variar conforme a linha ideológica de cada governo, mas sempre de acordo com os ditames constitucionais e de modo coerente com a postura tradicional do país no contexto internacional.
A Constituição materializa o pacto social firmado pelos brasileiros e define, entre outras coisas, como devemos nos portar no e diante do mundo. A postura tradicional do país, construída ao longo dos séculos, constitui elemento de coerência e de credibilidade perante a comunidade internacional. Vamos além. Defesa nacional não se resume à diplomacia e às Forças Armadas. Estabilidade política, desenvolvimento econômico, capacidade tecnológica e coesão social são alguns dos elementos que concorrem para desestimular agressões a qualquer país. As dimensões continentais do Brasil, por um lado, desencorajam eventuais agressores. Por outro, impõem enorme desafio para sua guarda e patrulhamento. Essa condição é desafiadora no mar territorial e na zona econômica exclusiva, nas fronteiras terrestres, extensas e pouco povoadas, e no vasto espaço aéreo brasileiro. Defesa nacional é, portanto, conceito amplo, multidimensional e complexo. Mas concentremos-nos agora no papel das Forças Armadas. Quero contextualizá-lo em 3 esferas. No âmbito internacional, vivemos um processo acelerado de deslocamento dos centros de poder, de oeste para leste, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Os Estados Unidos da América desprestigiam o multilateralismo e parecem abdicar de sua posição de liderança em diversos temas da agenda global. A União Europeia se vê imersa em um conturbado processo de divórcio com o Reino Unido. A China, em ascensão, vem aproveitando a oportunidade para ocupar os vazios de poder e influência deixados pelas potências ocidentais. A Rússia volta a demonstrar sua histórica vocação de potência mundial. Esses movimentos trazem consigo o retorno de geopolítica, adormecida desde o final da Guerra Fria. Exemplo recente disso, bem recente, é a declaração conjunta em que Rússia e China anunciam uma nova era de parceria e integração estratégica a partir de sua visão compartilhada a respeito do cenário mundial atual e seus problemas chaves, em especial ameaças à paz e à segurança, ataques ao multilateralismo, ao próprio sistema internacional pós-Segunda Guerra e à Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 e disseminação intencional de informações falsas. Mesmo o observador menos atento percebe neste ato o objetivo de contrapor o poder e a influência dos Estados Unidos da América e das potências ocidentais no contexto global. O mundo novo que se anuncia pode não ser de todo realmente novo. É possível que, em maior ou menor grau, parte da lógica que prevaleceu durante a Guerra Fria volte a ditar os comportamentos dos Estados. Porém, há um elemento inefastável de realidade e também de novidade. A profunda interconexão entre as economias do Oeste e do Leste, em função da interdependência nos fluxos do comércio e nas cadeias produtivas. O cenário de disputa hegemônica com imbricamento econômico, se assim podemos sintetizar, é inédito. Navegar neste mundo novo será um desafio crescente, em que a pandemia da Covid-19 aparece como um elemento complicador. O segundo ponto que quero enfatizar nesta contextualização refere-se ao nosso entorno imediato. O Brasil e a América do Sul não podem perder de vista os rumos de onde caminham o progresso e o desenvolvimento, em que pesem algumas posturas anacrônicas de isolacionismo nacionalista ao redor do mundo. Reconhecer a totalidade do ambiente globalizado é o ponto de partida para que exerçamos, com menor dependência das grandes potências, um maior protagonismo no mundo. É preciso identificar nossos interesses convergentes, nossas vantagens comparativas e como explorá-las para influir no cenário internacional. Ou seja, buscar especialização e complementariedade. Nesse sentido, a integração regional e a política de blocos assumem especial relevo. Juntas, as nações sul-americanas são fortes. Separadas, tornam-se fracas e vulneráveis. O elemento central dessa união é a manutenção da paz. A instabilidade política na Venezuela preocupa.
verifica-se aumento da presença russa naquele país e ameaças de retaliação dos Estados Unidos da América. Ameaças essas que estão a indicar que grandes potências enxergam o subcontinente como potencial palco de suas ambições geopolíticas, com disputas semelhantes às da Guerra Fria. De qualquer maneira, não cabe ao Brasil imiscuir-se em assuntos domésticos de outros países. Isso prejudicaria nossa neutralidade, com reflexos negativos sobre a credibilidade e a capacidade de interlocução do país, não só na região, mas em âmbito global. Como terceiro e último aspecto desta breve contextualização, ressalto o ambiente de normalidade democrática doméstica, em que pese a polarização política que experimentamos nos últimos anos. Em 1990, assumi a presidência da República como primeiro presidente eleito após quase 30 anos sem eleições presidenciais diretas. As últimas haviam ocorrido em 1960. Desde minha posse, portanto, vivemos há 3 décadas em uma democracia cada vez mais pujante e hoje plenamente consolidada. O mais longo período democrático da história de nosso país. Temos o direito de celebrar essa conquista, mas devemos estar atentos e cientes de que a luta é contínua. É preciso trabalhar diariamente para manter e ampliar as práticas democráticas no cenário político nacional. Emergimos das eleições de 2018 como um país, uma sociedade e uma classe política divididos para além das saudáveis divergências político-ideológicas. Amizades de longa data desfeitas, desentendimentos em família que apartam irmãos, pais e filhos, incapacidade de ouvir, entender e considerar o ponto de vista do outro. Superado o período eleitoral, persiste um ambiente polarizado, que alimenta divisões e aprofunda ressentimentos. Hoje, a polarização parece ceder espaço para o cansaço, mas não podemos negar que houve uma grave ruptura social e política, muito pouco frequente na história brasileira. Esse cenário é preocupante. Não avançaremos com um país ressentido consigo mesmo, ou com a energia reduzida para debater nossos verdadeiros problemas e defender os vários pontos de vista tão presentes em uma democracia plural. Dividida e apática, a nossa sociedade não vai encontrar o caminho da prosperidade econômica e da superação das vergonhosas desigualdades que insistem em caracterizar o país. Vivemos, portanto, em um ambiente internacional de reavivamento do nacionalismo e do retorno de tensões geopolíticas. Nosso entorno imediato continua uma região pacífica em que pesem as instabilidades políticas pontuais. No contexto nacional, experimentamos uma democracia vibrante, com instituições plenamente funcionais, a despeito da polarização exagerada. Cabe, então, perguntar: qual o papel das Forças Armadas em tempos de paz no Brasil de hoje? Buscarei responder a esse questionamento com base nas 3 grandes competências a elas atribuídas pelo texto constitucional. Em primeiro lugar, a defesa da pátria. Atividade que está no cerne da natureza mesma das Forças Armadas. Nosso país não tem aspirações de ampliação territorial. Está, podemos dizer, satisfeito com suas fronteiras. Embora nossas dimensões territoriais e pujança econômica nos coloquem na posição de potência regional, não somos vistos com desconfiança ou animosidade pelos países do subcontinente. Em que pese o cenário de instabilidade política interna em alguns vizinhos, parece razoável supor que não haverá conflito entre eles, que impliquem o envolvimento direto do Brasil. Esses fatores nos fazem crer que é muito pouco provável que venhamos a nos ver em situação de emprego das Forças Armadas em uma guerra no nosso entorno imediato, no curto e médio prazos. No longo prazo, cabe a nós ajudar a criar as condições para que a paz continue a reinar. Isso requer atenção e integração com o nosso entorno estratégico: América do Sul, Atlântico Sul, Antártica e Oeste da África. Paradoxalmente, um dos elementos que garantem a paz é a preparação para a guerra. Forças armadas equipadas, treinadas e prontas para o emprego são centrais para desestimular agressões estrangeiras.
Mas essa estratégia é limitada pela percepção dos países vizinhos, condicionada, por sua vez, ao ímpeto armamentista e à transparência no trato das questões militares no âmbito doméstico. Se o país acelerar injustificadamente o desenvolvimento e a aquisição de armamentos, ou passar a lidar com assuntos bélicos de modo excessivamente sigiloso, isso pode gerar a desconfiança dos vizinhos e despertar uma corrida armamentista regional. Esse delicado equilíbrio deve ser buscado na esfera política, com base no assessoramento qualificado de militares e diplomatas. Zelar pela paz não quer dizer, por outro lado, a recusa absoluta ao engajamento em conflitos armados. As Forças Armadas brasileiras envolvem-se ativamente em missões militares ao redor do mundo, tendo como fundamento o direito internacional e como objetivo a manutenção da paz. Neste campo, o principal marco é o comando ininterrupto por 13 anos da bem-sucedida Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, o MINUSTAH. Além de ser instrumento de projeção internacional, a participação do Brasil em missões dessa natureza contribui para o adestramento do pessoal em situação real e para o intercâmbio de experiências com outros integrantes da missão. No âmbito doméstico, melhora a credibilidade da tropa e pode atrair investimentos para o desenvolvimento de tecnologia militar. Quando falamos em defesa da pátria, devemos considerar não apenas conflitos armados com outros países, mas também com grupos armados paramilitares. Exemplo disso foi a Operação Traíra, autorizada por mim quando presidente da República e apoiada pelo presidente colombiano César Gaviria. Em 26 de fevereiro de 1991, aproximadamente 40 guerrilheiros das Farc atacaram de surpresa um destacamento do Exército Brasileiro no Amazonas, onde estavam 17 militares. O ataque foi uma retaliação a nossas ações contra o garimpo ilegal no Brasil, que financiava aquela guerrilha. 3 brasileiros morreram. 9 ficaram feridos. Armas pela Força Aérea e pela Marinha fizeram uma bem-sucedida incursão em território colombiano para recuperar o armamento e desestimular futuros ataques ao território nacional. No combate, 12 guerrilheiros morreram e vários foram recapturados, além de termos recuperado todas as armas que nos foram roubadas. A segunda competência atribuída pela Constituição Federal às Forças Armadas é a garantia dos poderes constitucionais. Nesse ponto, lembramos que a ordem constitucional brasileira subordina integral e plenamente as Forças Armadas ao poder civil. O seu emprego depende da decisão do presidente da República por iniciativa própria ou a pedido dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Além disso, como já decidiu a Suprema Corte, não cabe a nenhuma instituição o papel de poder moderador, instrumento somente lá do período monárquico, fundado na posição sagrada e inviolável do imperador como defensor da nação. Em outras palavras, não há amparo constitucional para a atuação independente das Forças Armadas, muito menos para uma intervenção militar autônoma para supostamente restaurar a ordem e recuperar o equilíbrio entre os poderes. Qualquer iniciativa nesse sentido configuraria, portanto, ruptura da ordem constitucional democrática. Por fim, a Constituição Federal atribui às Forças Armadas a competência de garantir a lei e a ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes. Neste caso, conforme a Lei Complementar número 97 de 1999, o emprego das Forças Armadas ocorrerá após esgotados os recursos de segurança pública, destinados à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e dentro dos limites traçados por diretrizes baixadas em ato do Presidente da República. Para que seja deflagrada uma operação de garantia da lei e da ordem, é imprescindível que o chefe do Poder Executivo, federal ou estadual, reconheça formalmente os mecanismos de segurança pública como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional.
O emprego preventivo ou repressivo das Forças Armadas será, em todo caso, episódico, restrito e determinada a área geográfica e limitada no tempo, de modo a cumprir os objetivos específicos da operação de GLO. É preciso ter cuidado para não banalizar operações dessa natureza. Nossos militares não são treinados para ações de segurança pública. O emprego das Forças Armadas no combate cotidiano à criminalidade comum, ainda que organizada, pode tornar as instalações militares e os próprios militares alvos preferenciais de criminosos. Além disso, potenciais danos à população civil podem minar a credibilidade das Forças Armadas no âmbito doméstico. Ainda mais grave, a permanente necessidade de emprego das Forças Armadas em operações de GLO indica falhas estruturais nos órgãos de segurança pública, que precisam ser enfrentadas com coragem e sanadas com inteligência e criatividade em benefício da população. Segurança pública é muito mais que além das competências constitucionais, as Forças Armadas estão engajadas em atividades subsidiárias. São inúmeras as ações desempenhadas. A Operação Acolhida, em Roraima, é a principal delas atualmente. De caráter humanitário, busca organizar o fluxo de imigrantes venezuelanos que se dirigem ao Brasil. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas têm papel central também na integração de políticas públicas na faixa de fronteira, uma faixa com 150 quilômetros de largura ao longo das nossas fronteiras terrestres com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, França, por meio da Guiana Francesa e Suriname. A ocupação e a utilização da região estão sujeitas a regime jurídico específico, tendo em vista objetivos de defesa territorial. Está em curso nessas áreas o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, uma importante iniciativa integrada de desenvolvimento associada à defesa nacional, por meio do conceito de vivificação fronteiriça, com geração de emprego e renda. Está também em andamento o Programa de Proteção Integrada das Fronteiras, com o objetivo geral de prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços, por meio da atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança pública, dos órgãos de inteligência, da Receita Federal e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, bem como da cooperação e integração com os países vizinhos. O foco da Política Nacional de Fronteira no controle da criminalidade e na perda de receitas é importante, mas não é o único. Busca-se igualmente o desenvolvimento sustentável, a integração cultural e comercial, o compartilhamento de trabalho e o bem-estar das populações envolvidas. A atuação em atividades subsidiárias é a face mais visível da atuação dos nossos militares para a população. A visibilidade dessas ações prejudica a compreensão da sociedade a respeito da responsabilidade precípua das Forças Armadas, que é a defesa da soberania nacional. O Brasil é rico em água, energia e alimentos. Precisamos construir uma capacidade de defesa compatível com nossa importância e dimensão no concerto das nações. Um elemento central dessa estratégia deve ser a obtenção de autonomia tecnológica, por dois motivos principais. Em primeiro lugar, inovações avançadas não estão disponíveis para aquisição. Depender exclusivamente do mercado internacional de produtos e equipamentos militares implica uma menor capacidade de defesa dos nossos interesses. Em segundo lugar, pelo efeito de arraste que o desenvolvimento de tecnologia militar exerce em outros ramos da indústria e, portanto, pelo impulso que promove no desenvolvimento nacional. Esse ponto é particularmente relevante no que toca a tecnologias estratégicas disruptivas, como a cibernética, a aeroespacial e a nuclear, desenvolvida militarmente no Brasil para fins exclusivos de propulsão. Até aqui, tratei especificamente de defesa nacional. Abordemos agora o segundo pilar dessa apresentação, as relações entre defesa nacional e poder legislativo. Eu disse anteriormente que defesa nacional é conceito amplo, multidimensional e complexo.
Disse também que as atividades mais diretamente ligadas ao tema são a militar e a diplomática. Pois bem, alguns países adotam postura mais beligerante, enquanto outros posições mais diplomáticas, por assim dizer. O balanço entre essas visões na política externa decorre de decisão política. Variáveis conjunturais e estruturais concorrem para definir o ponto de equilíbrio adequado entre essas duas abordagens. Do ponto de vista conjuntural, se determinada região se aventurar em uma corrida armamentista, por exemplo, os países que ficarem de fora serão, em regra, alvos potenciais de agressões estrangeiras. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos da América e União Soviética disputavam a liderança mundial nos campos ideológico, econômico e, claro, militar. Em escala regional, corridas armamentistas ocorrem até hoje em várias localidades, como entre a Índia e o Paquistão. A América do Sul tem ficado imune a disputas dessa natureza nas últimas 3 décadas. Em 28 de novembro de 1990, durante meu governo, Brasil e Argentina adotaram política atômica comum. Em 18 de junho de 1991, assinei com o presidente Carlos Menem, da Argentina, o acordo para uso exclusivamente pacífico da energia nuclear. Em 13 de dezembro do mesmo ano, celebramos o acordo quadripartite, que envolvia também a Agência de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares e a Agência Internacional de Energia Atômica. Essas iniciativas puseram fim às aspirações bélicas nucleares das duas maiores potências do subcontinente. Trouxeram, assim, maior estabilidade e previsibilidade para a região e permitiram o estreitamento dos laços comerciais no Cone Sul, o que culminou com a assinatura do Acordo Constitutivo do Mercosul, o Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas são as variáveis estruturais que, na maior parte do tempo, restringem e condicionam o grau de importância relativa entre negociação diplomática e beligerância militar no contexto da política externa. Tendo a soberania como fundamento da República Federativa do Brasil, a tradição diplomática e legislação se articulam em torno dos princípios que regem a nossa atuação nas relações institucionais internacionais inscritos no artigo 4º da Constituição Federal. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Todo esse processo ocorre com a participação política e institucional do Congresso Nacional, a caixa de ressonância por excelência da opinião pública. Ao lado dos poderes executivo e judiciário, o legislativo é um dos poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Corolário do princípio da separação dos poderes é o sistema de freios e contrapesos, mecanismo de controle governamental em que cada poder limita o outro, de modo a evitar a prevalência de qualquer deles. A separação de poderes da União, no entanto, não implica a repartição do poder uno e indivisível do Estado, que emana do povo. Não cabe ao Legislativo formular e implementar a política externa. Ainda assim, não é incomum a atuação parlamentar na solução de controvérsias internacionais, integrando grupos de negociação ou por comitiva própria. Do ponto de vista institucional, o Parlamento brasileiro controla a ação diplomática governamental, aprova tratados, autoriza a participação brasileira em temas ligados à paz, guerra e envio de tropas ao exterior, aprova a escolha de chefes de missões diplomáticas, autoriza orçamento e crédito externo, que podem financiar, por exemplo, aeronaves e submarinos, elabora leis para a implementação de tratados já ratificados, realiza audiências públicas, instaura comissões externas, requer informações ao Executivo. O Congresso recebe delegações estrangeiras, participa de grupos bilaterais de amizade, de eventos ou de organizações internacionais, como o Mercosul, ou não governamentais, como a União Interparlamentar, que atuam no cenário internacional, inclusive na área da defesa. Cabe também ao Congresso aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Além disso, os presidentes do Senado e da Câmara integram o Conselho de Defesa Nacional. Poucas pessoas sabem que existe o Conselho de Defesa Nacional.
órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Podemos esquematizar as competências do Congresso Nacional iniciadora e o Senado como casa revisora. Essa concepção corresponde à realidade em muitas hipóteses, e certamente no caso de proposições legislativas de iniciativa do Presidente da República. Porém, para projetos apresentados por senadores, a casa revisora passa a ser a Câmara dos Deputados. Essa distinção é importante, por exemplo, quando conveniente e oportuno, sua redação sobre a da Casa Revisora. Na tramitação de PECs é diferente. A modificação constitucional precisa ser aprovada pelas duas casas conforme rito específico, quórum de aprovação de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação nominal em cada uma das duas casas. No campo da defesa nacional, cabe ao Congresso, por iniciativa do Presidente da República, dispor sobre a fixação e a modificação do efetivo das Forças Armadas, bem como apreciar projetos sobre militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Além disso, compete ao Legislativo aprovar tratados internacionais, inclusive acordos na área de defesa. Incumbe também ao Congresso Nacional aprovar o orçamento público, instrumento legal que estima receitas e autoriza a realização de despesas da administração pública direta e indireta. É, portanto, o mecanismo de planejamento e execução das finanças públicas. Em uma visão mais ampla, porém, o orçamento público é a ferramenta adequada para a realização de escolhas políticas, para a concretização de prioridades nacionais identificadas em processos preferencialmente participativos. É a sociedade, em última instância, a dona dos recursos e, nessa condição, deve ter voz ativa na repartição de verbas entre as diversas políticas públicas. Compete às autoridades setoriais, no contexto de um debate político aberto, franco e plural, fazer conhecer a relevância de suas ações e, assim, convencer a sociedade da importância de destinar recursos para elas. Estamos longe desse ideal, mas não podemos perder de vista o fato de que o orçamento público deve, na medida do possível, refletir as escolhas sociais, o consenso social construído em torno da alocação das verbas limitadas de que dispõe o Estado. Adicionalmente, cabe ao Congresso, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o controle externo do Poder Executivo. Insere-se nessa competência a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta contra a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas. A esta camada ordinária da atividade fiscalizatória soma-se outra específica para a defesa nacional, o controle político civil da atividade militar. A fiscalização prévia da política de defesa é exercida por meio da aprovação pelo Congresso Nacional dos 3 principais documentos elaborados pelo Poder Executivo sobre o tema: o Livro Branco da Defesa Nacional, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. São documentos básicos para o planejamento e a execução das ações de defesa do país, que se articulam para apresentar um inventário de recursos de poder, identificar ameaças, eleger objetivos de defesa nacional e traçar linhas de ação para alcançá-los. Além disso, são ferramentas de transparência destinadas a dar ciência à sociedade e aos demais países acerca das percepções e dos planos brasileiros para o tema. A atualização desses documentos a cada 4 anos permite sua adaptação ao pensamento do governo democraticamente eleito. Ainda assim, todos eles devem obedecer aos ditames constitucionais e legais. Em 2020, os novos Livro Branco, Política Nacional e Estratégia Nacional de Defesa foram submetidos ao Congresso pelo Presidente da República por meio da mensagem 398, de 16 de julho de 2020, ainda pendente de apreciação. O teor desses documentos aponta para a estabilidade da nossa política de defesa ao longo dos últimos anos, com uma importante ressalva, que apontarei mais adiante.
Segundo a mensagem do Executivo, o Livro Branco é o mais completo e acabado documento acerca das atividades de defesa do Brasil. Abrangente, visa esclarecer a sociedade brasileira e a comunidade internacional sobre as políticas e ações que norteiam os procedimentos de segurança e proteção à nossa soberania. Nos 6 capítulos que compõem o Livro Branco, há considerações sobre o ambiente estratégico do século XXI, o Estado brasileiro e a defesa nacional, a defesa e o instrumento militar, a defesa e a sociedade, item que trata das funções acessórias das Forças Armadas, como segurança marítima e controle do espaço aéreo, assistência militar na Amazônia, segurança na faixa de fronteira, apoio à sociedade e contribuição com o desenvolvimento nacional e transporte de órgãos. O documento também aponta os projetos estratégicos do Plano de Articulação e de Equipamento de Defesa, o PAED, que inclui o Sistema de Comunicações Militares, o satélite, o SISCOMIS, a ampliação da capacidade do Sistema de Proteção da Amazônia, SISPAM, o Programa Nuclear da Marinha, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, SISFRON, o Sistema Integrado de Proteção da Sociedade, o PROTEGER, o Sistema de Mísseis e Foguetes Astros 2020, a Defesa Antiaérea, a Defesa Cibernética, a aquisição e o desenvolvimento de armamentos e equipamentos, entre outros. A Política Nacional de Defesa, por seu turno, é o documento condicionante de mais alto nível para o planejamento de ações destinadas à defesa do país. Voltada prioritariamente para ameaças externas, estabelece objetivos para o preparo e o emprego de todas as expressões do poder nacional em prol da defesa nacional. O Brasil fundamenta sua política nacional de defesa em 15 pressupostos, dentre os quais manter as Forças Armadas adequadamente motivadas, preparadas e equipadas. Proteger o Atlântico Sul e a Amazônia. Fortalecer a base industrial de defesa e a autonomia tecnológica do país. Privilegiar a cooperação no âmbito internacional e a integração com os países sul-americanos. Contribuir para a estabilidade mundial e o bem-estar dos povos. Apoiar as iniciativas para a eliminação total de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, e repudiar qualquer intervenção na soberania dos Estados, entre outros. Além disso, a PND estabelece 8 objetivos nacionais de defesa, que vão desde garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial, até incrementar a projeção internacional do Brasil, passando por ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de defesa nacional e, assim, contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança internacionais. Por seu turno, a Estratégia Nacional de Defesa orienta os segmentos do Estado brasileiro quanto às medidas que devem ser implementadas para que esses objetivos sejam alcançados. Em relação à estratégia anterior, não houve alteração quanto aos setores estratégicos, que seguem sendo o nuclear, o cibernético e o espacial, que é muito especial. Ademais, define 18 estratégias de defesa e 86 ações estratégicas de defesa, distribuída entre os 8 objetivos nacionais estabelecidos pela PND. Algumas críticas vêm sendo feitas a esses documentos e ao seu processo de formulação. Em primeiro lugar, a defesa nacional deve ser pensada segundo uma abordagem participativa. É forçoso reconhecer que há pessoas e instituições ansiosas para participar do debate, como especialistas civis e empresários da base industrial de defesa. Além disso, o mecanismo de consulta pública poderia ser útil para ampliar a transparência do processo e despertar o interesse da sociedade pelo tema. E é imprescindível a coordenação com outras áreas do governo, particularmente o Itamaraty, a fim de dar maior coerência à ação internacional do país, e ao Ministério da Economia, com o objetivo de explorar alternativas de financiamento para investimentos na área. Talvez uma abordagem participativa para a elaboração da PND evitasse uma segunda crítica, direcionada à mudança na visão estratégica a respeito do nosso entorno imediato. Como disse, há instabilidades políticas preocupantes em países vizinhos, mas o nosso olhar para a América do Sul deve buscar fundamentalmente a construção de pontes, não de muros.
Devemos trabalhar sempre com afinco para aprofundar os instrumentos de cooperação regional em todos os temas, inclusive defesa. Para prevenir rusgas desnecessárias, deveríamos estar falando em parcerias estratégicas, integração de infraestruturas, de políticas sociais e de proteção ambiental, e não colocando nossos vizinhos no escaninho das ameaças. Esta mudança de orientação compromete, em alguma medida, a continuidade da política de defesa do Brasil, porque quem planta desconfiança colhe animosidade. Devemos semear cooperação e integração para seguirmos colhendo a paz, condição fundamental para a prosperidade. Uma terceira crítica que podemos iluminar diz respeito ao papel do Ministério da Defesa, criado para unificar o pensamento político, otimizar recursos, rotinas e procedimentos das forças singulares e garantir maior efetividade no emprego conjunto deles. A PND e a END devem ser instrumentos de eliminação de lacunas e sobreposições e de aproveitamento de sinergias. Como em todo sistema complexo, o efeito das ações militares de defesa nacional é e deve ser maior do que a soma dos efeitos das ações das forças singulares. Mais que uma justa posição de competências estanques, é preciso um verdadeiro imbricamento das atividades de Marinha, Exército e Aeronáutica. A atuação conjunta sob a batuta do Ministério da Defesa deveria ser a regra e o objetivo primordial da PND e da END. A previsão do aumento do orçamento da defesa para 2% do PIB também não está livre de reflexões. Por uma série de circunstâncias históricas, hoje cerca de 80% de recursos destinados às Forças Armadas são gastos com pessoal, ativos, inativos e pensionistas, e boa parte do restante é utilizado para custear ações subsidiárias e operações de GLO e para garantir a presença do Estado, por meio especialmente do Exército, nas localidades menos povoadas do país. Sobra pouco para investir em projetos que reduzam vulnerabilidades e ampliem capacidade das Forças Armadas de garantir a nossa soberania. A solução para a carência de recursos parece residir em um conjunto de medidas que contemplem modernização da gestão administrativa e operacional, otimização da política de recursos humanos com redução responsável do efetivo permanente e maior emprego de pessoal temporário e integração efetiva das forças singulares, entre outras iniciativas. Além disso, verificam-se críticas ao aumento do orçamento de defesa, nos quais eu não concordo, em face de necessidades prementes na segurança pública, na educação e na saúde, especialmente no contexto de demandas sociais ampliadas pela pandemia. Entendo perfeitamente possível, mesmo assim, compatibilizar as necessidades de defesa e as sociais, mas isso depende de um debate amplo, racional e isento de paixões exacerbadas. No âmbito de sua competência fiscalizatória, o Senado Federal dispõe também do interessante mecanismo de avaliação de políticas públicas. Atualmente, as diversas comissões permanentes da Casa devem selecionar para avaliação, no âmbito de suas competências, políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo. Aquelas relacionadas à área de defesa nacional estão afetas à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em 2019, esta comissão elegeu para avaliação a política voltada para o setor cibernético, tendo em vista ser, ao lado do espacial e do nuclear, setor estratégico para a defesa do país, o que requer o seu fortalecimento, aperfeiçoando dispositivos de segurança e adotando procedimentos que diminuam a vulnerabilidade dos sistemas e possuam suportes de tecnologia da informação e comunicação. O relatório final desta atividade está disponível na página da comissão na internet e recomenda, entre outras providências, a adoção de medidas de estruturação institucional e o reforço do orçamento destinado à defesa cibernética. Jamais poderíamos, como sociedade, colocar em questão a importância das Forças Armadas para o país e para a defesa nacional. Jamais. Precisamos trabalhar para ampliar a compreensão das pessoas sobre os assuntos de defesa. É equivocada a percepção de que não existem ameaças imediatas à nossa integridade territorial e aos interesses nacionais. Capacidade de defesa não surge da noite para o dia. Depende de esforço contínuo de construção em tempo de paz.
Eventual enfraquecimento da nossa capacidade militar poderia deixar outros países, por assim dizer, mais à vontade para desrespeitar, desafiar e mesmo agredir o nosso país. A classe política e o poder legislativo precisam fazer uma autocrítica a respeito da importância que tem atribuído à defesa nacional. Mais do que nunca, o Congresso Nacional tem o dever de ampliar as discussões sobre o tema. O poder político precisa apropriar-se de sua responsabilidade em relação a ele e contribuir para melhorar a compreensão da sociedade acerca de sua relevância para a defesa de nossos interesses e para a promoção do nosso desenvolvimento. Sem a participação ativa do Legislativo, a política de defesa passa a ser produto exclusivo do Executivo. E mais grave, de apenas um segmento deste, a depender da metodologia de elaboração e do grau de envolvimento de outros órgãos. Não podemos repetir a experiência anterior, quando a PND e a AND de 2016 levaram 2 anos para ser aprovadas no Congresso e sequer entraram em vigor. Acompanharei de perto a tramitação da PND, da AND e do Livro Branco de Defesa Nacional 2020 e buscarei sensibilizar a Casa para a importância de uma reflexão profunda e contextualizada sobre o tema. Eu e o deputado Orlando Silva estamos unidos no propósito de estabelecer um rito legislativo especial para esses documentos no âmbito do Legislativo. A tramitação da matéria precisa ser célere, mas deve ampliar a participação e o envolvimento da sociedade e incluir audiências públicas com especialistas do governo, da sociedade civil organizada, da academia e do setor produtivo. Nosso objetivo é dar maior visibilidade aos interesses e necessidades da defesa nacional, trazer mais pessoas para o debate e tornar esse processo mais democrático, participativo e transparente, inclusive no que se refere à elaboração do orçamento anual do setor. Para mim, foi uma alegria, finalizando as minhas palavras, e uma satisfação falar para os alunos do curso de Defesa Nacional e Poder Legislativo. Parabenizo mais uma vez a Escola Superior de Guerra e o Instituto Legislativo Brasileiro pela iniciativa conjunta. Tenho certeza de que alunos e instrutores sairão dessa experiência mais alertas para a importância da defesa nacional e mais conscientes das potencialidades, limitações e necessidades das Forças Armadas e do Poder Legislativo. O mundo está mudando rapidamente. A guerra moderna está centrada cada vez mais no emprego especializado e integrado das forças, apoiado em conhecimento, tecnologia e inovação. Precisamos buscar juntos as soluções para os desafios atuais e futuros na proteção do nosso território e dos nossos interesses. Liderança não se anuncia, exerce-se. Respeito não se exige, conquista-se e inspira-se. Desejo sucesso a todos vocês e, antes de dar o meu muito obrigado, agradeço a honrosa presença de Sua Excelência, o Ministro de Estado da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo Silva, pelo prestígio que ele concede a esta aula magna. Muito obrigado a todos. O senhor Ministro da Defesa fará uso da palavra. Inicialmente, eu queria agradecer aí, elogiar a iniciativa da Escola Superior de Guerra, do Instituto Legislativo Brasileiro, por esse curso de extensão. E agradecer a presença para essa aula magna, essa abertura do curso, ao presidente Collor, com quem eu tive a honra de servir e trabalhar junto. No currículo do presidente Collor faltou um detalhe. Faltou que a primeira viagem como presidente da República ele fez a um pelotão de fronteira do Exército Brasileiro. Isso aí mostrou desde o início a preocupação com os assuntos de defesa. Presidente, muito obrigado por essa aula. Eu queria comentar, dentro do pouco tempo que eu tenho, o senhor realmente fez com muita objetividade um passeio
nos assuntos afetam a defesa nacional e o legislativo. O senhor começou abordando de maneira sucinta, mas, repito, muito objetivo, os preceitos sobre defesa nacional. O senhor fez uma avaliação internacional, abordando a geopolítica, muito interessante e importante. Fez o nosso entorno estratégico, que o senhor chamou de entorno imediato, que também é relevante, e fez aí um balanço da normalidade democrática interna, que é uma conquista aí que foi reforçada pela Constituição de 88 e até pela sua eleição. Em relação às Forças Armadas, o senhor dissecou o previsto na Constituição, no artigo 142, e, vamos dizer assim, no artigo 4º, que também é importante. Em relação à defesa da pátria, o senhor lembrou de uma operação que é pouco conhecida, mas foi fundamental, que foi a Operação Traíra, de 1991. O senhor discorreu sobre a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem, uma visão de não se banalizar essa operação, que isso aí é importante, e as atividades subsidiárias que são previstas nas leis complementares, particularmente a 97 e a 117. Isso aí, o senhor, de maneira muito objetiva e numa sequência lógica, o senhor discorreu sobre a importância da defesa. Em relação à defesa nacional e ao legislativo, eu queria acrescentar a importância da experiência que eu tive ao seu lado aí no início da década de 90, que eu pude presenciar como espectador a relação entre o executivo e o legislativo, depois como assessor parlamentar, e agora eu vejo mais ainda como ministro da Defesa a necessidade de um debate, de uma integração com o poder legislativo. O senhor discorreu nessa parte as tarefas e atribuições do legislativo em relação à atuação e o funcionamento das Forças Armadas. As Forças Armadas perceberam da importância do legislativo na Constituinte de 88, em que as nossas regras na elaboração da Constituinte não estavam sendo feitas de acordo com a nossa missão. Os trabalhos iniciais, os rascunhos, estavam olhando um pouco no retrovisor, em vez de olhar realmente o papel importante das Forças Armadas, no seu regramento político e constitucional. E foi através das assessorias parlamentares, no debate legislativo, que nós conseguimos incluir no Legislativo, no Congresso Nacional, o artigo 142, que define muito bem, inclusive é a primeira vez e a única que aparece a palavra pátria. O senhor citou uma coisa muito importante prevista na Constituição, que é o Conselho de Defesa Nacional. Isso é fundamental. Em 2 anos desse governo, em 19 e 20, nós acionamos o Conselho de Defesa Nacional por 2 vezes. 2 vezes. A mais recente foi para que eu apresentasse a revisão exatamente da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa. Eu aproveitei a oportunidade, com a presença do presidente do Senado e da Câmara, do vice-presidente, do presidente e dos ministros que integram o Conselho de Defesa Nacional, da situação da capacidade operacional das Forças Armadas atual. O senhor teceu em tom assim de possíveis críticas, mas não vejo isso. Eu entendo que foram sugestões para um aprimoramento do funcionamento das Forças Armadas. Abordou as ações sociais, que são importantes, mas defesa e defesa, ações sociais, eu acho que também tem espaço para todo mundo, para a educação, para a saúde e para umas Forças Armadas condizentes com a estatura geopolítica que o Brasil tem. O senhor enumerou o papel fundamental da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, é fundamental essa tramitação que o senhor colocou da PND, da AND e do Livro Branco, não pode ficar 2 anos realmente aí sendo apreciada pelo Congresso. Então, essa sua ideia, presidente,
é fundamental e muito importante esse debate da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, que é revisada de 4 em 4 anos. Fizemos a revisão em 2020, remetemos já para apreciação no Congresso, e esse debate é muito importante para que se sobressaia o assunto defesa, né? E a conclusão que o senhor fez. Então, presidente, eu queria, em nome do Ministério da Defesa, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, agradecer sempre a deferência que o senhor sempre teve em relação aos assuntos de defesa e às nossas Forças Armadas. Muito obrigado por essa verdadeira aula que o senhor deu, com muita objetividade, mas ressaltando todos os pontos importantes entre o assunto de defesa e o legislativo. Muito obrigado, presidente Paulo. Eu passo a palavra ao mediador. Está encerrada a cerimônia. Senhor Almirante de Esquadra Borges, comandante da Escola Superior de Guerra, e o Dr. Márcio Coimbra, diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, anfitriões deste evento, agradecem a presença de todos, que com suas presenças abrilhantaram nossa solenidade de abertura. Bom dia.